o capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17 em diante. Uma instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para o quê? Pior. Por quê? Antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, porque quando vocês reúnem na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, porque também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não está sendo a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo quem também que se embriague. Não tendes porventura casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Todos juntos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Todos juntos. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, a Santa Ceia é o banquete da graça, é a celebração da nossa liberdade que o Senhor Jesus nos deu de graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 fala o quê? Vós sois salvos pela graça. Isto é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém o quê? Para que ninguém se glorie. Então a Santa Ceia, que é o banquete da graça, porque nesta noite que nós iremos ministrar aqui a Santa Ceia do Senhor, este momento aqui agora, é um momento de uma celebração, e isto é graça, é o banquete da graça. Só que a igreja primitiva, ela comemorava a ceia diferente como hoje. Existia aqui em Coríntios, na cidade, nesta igreja, a festa chamada Festa do Amor, o amor ágape. Os irmãos reuniam, e aí é o seguinte, cada pessoa trazia de casa alguma coisa para poder fazer a ceia. Não é como hoje, esse cálicezinho com um pouquinho de suco
e um pedacinho de pão. Com o tempo a igreja foi mudando, porque na verdade é apenas uma simbologia, é um ritual simbólico, para que aprendamos com o ritual. Mas aqui, como que era comemorada? Cada pessoa, eu volto a repetir, trazia alguma coisa. Então, aquele irmão que morava lá 10 quilômetros de distância, matava lá um cocá, assava o cocá, ou cozinhava e trazia. Um outro irmão trazia uma juriti. Sabe o que é juriti? É como se fosse um pombo. Outro trazia um carneiro assado. Outro trazia pães. Outro trazia lá suco. Havia aqueles ricos que traziam o vinho do melhor. Então, todos os irmãos traziam. Mas havia uns que tinham mais condições, traziam mais coisas com mais, talvez mais caras, vinhos mais caros, mais bem guardados naqueles locais onde colocava há muito tempo, e aí reunia na igreja. Por isso que você vai ver aí, que quando os irmãos começavam a celebrar esta festa do amor, quando eles começavam a celebrar aqui, de repente, tinha irmãos que bebiam tanto, que embebedavam. E você sabe disso. Tem algumas pessoas que quando embebedam, elas perdem a lucidez. Já viu gente quando fica assim? Ri para todo mundo, dá uma bestajada. Eu estava fazendo caminhada com Giselda hoje e vi um senhor aí que a gente conhece e ele bêbado. Sempre eu vejo ele bêbado lá. Quando ele está são, é um homem assim, incrível. Mas estava ele, a esposa e os filhos, ele nem conheceu a gente direito. E por várias vezes eu já vi ele naquele lugar onde ele estava caminhando, falando besteira, e se perde todo, e quer dirigir, o povo, os amigos chegam perto dele, não vai não, vou levar para você, e aquela briga. Porque quem bebe, e é por isso que a Bíblia fala, quando você olha para o vinho, com aquela cor, você tem que ter cuidado, e o contexto na época, principalmente as pessoas que têm fragilidade para bebida. Nós tínhamos aqui um irmão que se ele tomasse um cálicezinho de vinho, ele já queria logo tomar uma garrafa, porque ele foi um alcoólatra. E a Bíblia fala em Provérbios, quanto ao vinho. E alguns irmãos levavam vinho do bom, mas alguns levavam vinho Dom Bosco também. Sei lá, nem sei se tinha Dom Bosco, né? Ou não sei o que de boi. A verdade, e eu quero explicar para os irmãos aqui, que é tradição no judaísmo, e era, toda festa tinha vinho, porque o vinho representava a alegria do povo, e Deus aceitava, no contexto judaico, o vinho. Só que Paulo aqui está chamando a atenção da igreja, porque eles transformaram a festa do amor em bagunça, em divisão. Ele inclusive começa dizendo aqui, olha, eu tenho tomado conhecimento que há divisão entre vós. A igreja de Coríntios é uma igreja que a Bíblia relata, da igreja primitiva, fazia parte das igrejas primitivas, uma igreja extremamente problemática. Quando alguém fala assim, pastor, nós precisamos de voltar para a igreja primitiva, qual delas? A de Laodiceia, Misericredo. A de Éfeso, a de Tiatira, a de Pérgamo, a de Tessalônica, a de Filipenses, a de Coríntios, está repreendida 3 vezes. Uma igreja problemática demais. Aí Paulo aqui dá uma instrução para a igreja, como deve celebrar a ceia, a festa do amor, do ágape, porque nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos alcançados por um amor, o amor de Deus. Jeremias capítulo 31, ele fala, com amor eterno eu te atraí, eu te amei, com benignidade eu te atraí, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Nós estamos aqui nessa noite, porque nós fomos atraídos por um amor. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus
amou-nos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Por isso que o banquete de Coríntios aqui, que eles cometeram erro, e que nós não podemos cometer erro como ele, esse é o momento da celebração do banquete da graça, porque fomos alcançados por um amor intransponível, um amor incondicional. Nós fomos alcançados e o Senhor morreu na cruz e derramou sangue precioso para nos purificar de todo o pecado. Nós fomos comprados por preço de sangue. Só que eu quero colocar para vocês aqui alguns detalhes. Primeiro, o apóstolo Paulo vem falando que alguns não esperavam outros. Tinha aqueles meio apressados, meio ansiosos, que enquanto os irmãos estavam chegando 20 quilômetros, 30 quilômetros para trazer, de repente aquele irmão, ele trouxe o vinho ou o suco, ou talvez o pernil, e ele mesmo comia. Você está entendendo? Eles não esperavam os outros virem. Aí Paulo está falando aqui, por isso que ele fala, vamos esperar uns pelos outros. Por isso que nós montamos aqui tem muito tempo, e isso aqui não foi ideia minha, mas foi ideia do meu pastor há mais de 30 anos lá, quando ele fazia isso, mandava que cada um pegasse o pão, pegasse o cálicezinho, partilhasse o vinho, e esperasse um pouquinho uns pelos outros, para comer, para entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte como membros de um de Cristo. Por isso que ele fala aqui, para que nós possamos discernir o quê? Olha o que você vê aí. Quem quer falar para mim o versículo qual que é aí? Olha para você ver. Qual que é? É 29? Não, é antes, né? Vê se acha aí. Para discernir o corpo. Pois quem come e bebe sem discernir o quê? Mas que corpo é esse? É a igreja, é você. Porque o corpo de Cristo é a igreja. Por isso que Paulo trabalha aqui sobre, se você ver as duas cartas, Paulo trabalhando sobre a igreja que é o corpo de Cristo, ele é a cabeça desse corpo. E cada um de nós é membro deste corpo. E é por isso quando fala aqui, se você sentir uma dor lá no dedão, o dedão seu lá, você tomou um tropeção. E aí você começa a sentir dor, aí você coloca a mão no coração, aí você não consegue, eu mesmo não consigo, pegar o dedão, o pé como antigamente e colocar na boca e... Você está entendendo? Por exemplo, a nossa irmã Maria, está aqui, irmã Maria, mãe de irmã Isabel, mas a irmã Isabel está em casa doente. Irmão Fernandão tomou uma queda de moto e quebrou 5 costelas. Carlinho foi lá, fez um culto e agora está tudo beleza aqui na igreja, porque eu estava lá em Matrona e Fernandão deitado mandou para mim lá o vídeo acontecendo o culto a cores e ao vivo. E mandou a pregação de Carlinho. Eu vi lá pastor Marcos André deitado no chão. Eu vi lá também Sérgio, a turma visitando. Então, é isso que nós não podemos perder e que temos perdido. A gente come, mas aí aquele irmão que está entre nós, cadê ele? Mas é fácil Samuel jogar lá uma pedra em mim. Cadê a irmã fulano, pastor? Você está entendendo? Por isso que é interessante, quando nós transitamos a igreja em grupos em casa, porque nos grupos em casa, por exemplo, na casa de Sérgio, Caleb tem um trabalho lá com os adolescentes. E eu fiquei sabendo de uma festinha que teve lá, Eduardo mais Andrezinho fez aniversário, né? Eles comemoraram lá, bem chique. Tem um grupo na casa de Heron, tem um grupo na casa do grandão lá, Sansão, e tem um grupo na casa de quem mais? Tem um grupo lá em casa, na casa de Suzy também, com
Davidson e a turma toda sexta, 9, né, Davidson? E vou abrir um grupo lá em casa às 9, às quartas, um outro grupo. Porque aí, os que estão indo lá em casa toda terça, a gente sabe tudo deles. Por exemplo, eu tive que ligar para uma irmã e perguntar como é que está. A irmã estava fazendo lá com a gente, e eu falei assim, coitadinha, essa irmã deve ter trabalhado demais hoje. Mas não foi, a pressão dela baixou, quase que ela desmaia. Então aqui fala que a gente não pode comer o pão e beber o cálice indignamente. Mas quando eu vejo isso, o irmão Sérgio passa com a bandeja e eu briguei com Giselda lá em casa. Aí eu faço assim, não. Causa até uma estranheza em Sérgio, que é presbítero. Será por que ela não quis tomar? Será que ela bateu no pastor? Se você pensar bem, todos nós que estamos aqui somos indignos. Nós somos dignos porque o banquete da graça, ele foi aberto pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu, e o sangue de Jesus, através do sangue, que nós podemos chegar perante o Senhor, porque o véu do templo foi rasgado. Então, quando eu falo que eu devo tomar, quando o apóstolo Paulo fala, para que eu não possa comer e beber indignamente, ele está preocupado aqui com o contexto. Como que vocês comem, e há entre vós doentes, e muitos que dormem, só que os que dormem aqui na tradução é mortos, os que morreram mesmo, já morreram, foram colocados no chão. Muitos fracos, e alguns que, doentes e fracos. Aí a gente aprende, por isso que a Bíblia é engraçada, porque você aprende de vez em quando a Bíblia, e não entendendo a exegese. Quando fala de fracos e doentes aqui, não está falando, irmão Fernando de Rosa, de alguém que adulterou, de alguém que roubou e foi disciplinado na igreja. O texto aqui está falando de pessoas fracas e doentes, porque a comunidade da igreja de Coríntios não estava dando assistência a eles, e eles estavam fracos mesmo, materialmente falando. Por isso que ele fala, vocês comem a Santa Ceia, o banquete da graça, mas há muitos que nem chegam para comer, tinha alguns que nem podiam trazer nada. Por isso que quando você vai entendendo o Evangelho, Jesus Cristo, ele veio e ele manda avisar, olha, fala com João Batista, porque foram avisar para ele, e João mandou os discípulos perguntarem, és tu o Cristo, ou haveremos de esperar outro? Ele fala assim, olha, volta lá e digam para João, que os enfermos são curados, os coxos são erguidos, e os pobres são evangelizados. Porque Jesus, ele quis mostrar que ele veio para morrer naquela cruz, para os que dependem dele. E ele faz um apanhado vendo a pobreza que havia na Galileia, na Judeia, principalmente em Betânia. Por isso eu quero convidar você para participar do banquete nesta noite, e você fazer uma avaliação da tua vida, e para que nesta noite, nenhum de nós que está aqui, transformemos esse ambiente em um ambiente tão místico, porque a gente tem essa tendência. A tendência nossa é transformar o momento de Santa Ceia num ambiente tão assim, místico. Eu me lembro quando eu era coroinha do padre, e depois quando eu vim para a igreja evangélica, quando dava-se o pão e o vinho, os irmãos ficavam todos com a cara fechada, igual antigamente eu era no catolicismo. Eu falei, meu Deus do céu, por quê? Sendo que o banquete da graça, onde celebramos o amor incondicional do Pai, é um momento de estarmos alegres, felizes, porque Ele derramou sangue na cruz do Calvário. E se tiver alguma tristeza em meu coração, quando eu fizer uma avaliação, para que eu possa comer o pão e beber o cálice, o suco, eu preciso de fazer uma avaliação se eu estou cuidando do meu irmão. Porque não pode haver entre nós
no momento de celebração dos cultos, e a gente vem aqui, reúne domingo à noite, como diz uma irmã que falou comigo, sai todo mundo correndo, mas nós estamos faltando pessoas entre nós. Está faltando pessoas entre nós. Irmã Isabel tem 4 ou 5 meses que ela não vem na igreja. Volto a dizer, Fernandão foi acidentado. E outros mais que não vêm. Por isso que há alguns que talvez estão frios, porque é tempo de apostasia, e a gente tem que falar, como é que está, meu irmão? E não é chegar para o irmão e falar assim, olha, meu irmão, sumiu, cara, o que é isso? Mas chegar para o irmão, dar um abraço, assim, sabia que você faz falta aqui, você é importante para nós? O pior é que não adianta falar também isso, sabe por quê? Porque ele vai falar com você assim, pois é, eu estava doente, é fácil falar aqui, dar um abraço, mas no dia a dia. Entendeu, irmãos? Por isso que esse texto é um texto de 1 Coríntios 11, quando Paulo dá uma direção para a igreja e fala assim, olha, não adianta, se há divisão, se há contendas, entre vós aí há divisão, há alguns que não esperam pelos outros, há alguns que estão enfermos, outros estão doentes, outros já morreram, por quê? Porque na verdade falta o cuidado, e que Deus nos dê graça nessa noite, para que nós preocupemos uns mais com os outros. E é por isso que eu acho que um dos melhores caminhos para a nossa igreja aqui, ou para qualquer igreja hoje, é fazer como as igrejas antigamente das catacumbas de Roma. Eu ministrei aqui quinta-feira sobre a vinda de Cristo e sobre a sociedade da iniquidade que está por vir. Antigamente em Roma ficava aquelas catacumbas debaixo da terra, e os crentes reuniam ali, mas eles começavam a reunir nas casas, e depois eles iam celebrar no lugar. O certo, durante a semana a gente está nas casas, e domingo a gente vem para a celebração. E quando todos vierem para a celebração, as pequenas ovelhinhas que estão lá na casa de Sérgio, na casa de Heron, lá em casa, na casa de Suzy, na casa de Rogério e outras casas, domingo a gente vem para a celebração, onde todos iremos saber dos problemas de todos. Nós temos que ter cuidado, e esta foi a preocupação de Jesus e a preocupação do apóstolo Paulo, para que nós não nos tornemos apenas religiosos, mas nós sejamos verdadeiras ovelhas do Senhor, discípulos de Cristo, que nós possamos preocupar mais com os outros. Eu estou a fim de preocupar, você está, meu irmão? De preocupar mais com o outro, de cuidar mais do outro. Por isso podemos então participar do banquete. Mas escute, eu quero começar a terminar para a gente para a ceia. Comer do pão e beber indignamente discerne primeiramente o corpo. Precisamos de ver quem está necessitado. Precisamos de ver por que aquele irmão não veio. Ô pastor, não quer dizer também pecado? Mas eu quero dizer uma novidade para você aqui nessa noite. Faz de conta que há alguém aqui entre nós, um homem que está adulterando, ninguém sabe, ou então uma mulher. Todos nós somos indignos, sabe por quê? Salmo capítulo 19, versículo 12 fala sobre os pecados ocultos. Pecados o quê, meu povo? Sabe o que 1 João fala? Aquele que disser que não tem pecado é o quê? Mentirão! Se há nessa noite aqui alguém, um homem ou uma mulher que está adulterando, e eu nem sei, não sei de nada, e não quero saber, e o livro de 1 Coríntios, Paulo não está preocupado para você apontar dedo, examine-se o homem a si, eu vou me examinar, e nessa noite eu quero confessar para você um pecado. Eu tenho pecados o dia todo, não é pecado não, assim. Pecado o dia todo você tem também, pensamentos. Mas eu estou preocupado com aquele irmão que adulterou. Eu estou preocupado com aquele irmão que roubou lá na empresa. Indignamente é isso, todos nós somos indignos. A proposta da carta de Paulo e esse momento aqui de Paulo, desse quadro é que cada um de nós faça uma avaliação de si mesmo
e depois de fazer a avaliação, aí lembrar que um dia Jesus morreu na cruz, e baseado em Colossenses 2, quando diz que o escrito de dívida que estava contra mim e contra você foi cravado naquela cruz, pelas pisaduras dele, nós fomos curados, nós fomos sarados. E é o que o apóstolo João diz em 1 João 2: filhinhos meus, eu vos escrevo para que ninguém peque, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é o que? A propiciação pelos nossos pecados. Nós não podemos ficar olhando para o outro, apontando o dedo. Eu tenho de olhar para mim mesmo. E cada dia, nós cometemos os nossos erros. No pensamento, por palavras, omissão, por pretensão. Eu cometi um pecado hoje de pretensão. Lá em Matrona. Achei engraçado, eu cometi esse pecado. Eu falei, mas eu sou E Giselda falou comigo assim, mas você é muito pretensioso. E eu falei, é verdade, me perdoa, Senhor. A gente peca, irmãos. Só que, aí fala, para você, Jesus fala em Mateus 26, para você comer da carne dele e beber do sangue dele. Nesta época aí, algumas autoridades diziam que eles cometiam o canibalismo, porque eles falavam aí, na ceia, para comer a carne e beber o sangue. Jesus falou isso. Você já parou para pensar o que significa isso? O que Jesus quer dizer? O Evangelho, a Bíblia Sagrada, é Cristo. Então, quando nós vamos comendo a Bíblia, estudando a Bíblia, nós estamos comendo de Cristo e bebendo o seu sangue. É isso que ele quer dizer. Porque eles foram chamados de canibais. Porque aqueles que não tinham o Espírito Santo de Deus não entendiam o que acontecia ali dentro. Nesse momento que nós vamos comer aqui o pãozinho e beber este cálice com suco, quando você comer o pão e beber o suco, você vai entender que a palavra é este pão que você está comendo. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que alimenta o nosso espírito. E quanto mais nós vamos estudando a Bíblia e comendo a Bíblia, como o vidente lá do Apocalipse, João, que comia aquele livrinho, ele era doce, depois era amargo. Esta é a ideia. Quando você vai lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, você está alimentando o corpo e do sangue de Cristo. E quanto mais você está unido com a igreja, com os irmãos, uns preocupando com os outros, aí nós estamos fazendo parte deste corpo do Senhor, que está aqui, que está na Assembleia de Deus, na igreja congregacional, em várias igrejas. Portanto, nessa noite, coma do pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi amassado, moído por nós na cruz do Calvário. Beba do suco no cálice, que representa o sangue. Quando o Senhor Jesus, ou Deus olha para mim, para você, Ele vai olhar para nós, não porque há algo bom em nós não temos nada bom, não porque eu sou digno, não tem ninguém digno aqui, lembre disso, não tem ninguém digno. A dignidade que você conseguiu, quando Deus olha para mim e para você, vê sangue, o sangue do Filho dele, que foi derramado na cruz do Calvário, isso é tremendo, e eu e você não merecíamos, foi graça, inefável graça, maravilhosa graça, Ele se entregou por nós naquela cruz. Por isso, que uma coisa maravilhosa que há, é que quando esta graça veio sobre nós,
nos nivelou como filhos do Senhor. Eu sempre gosto de falar o seguinte, quando eu vou pregar uma mensagem evangelística: a igreja é o único lugar que senta baixinho, alto, magrinho, gordo, feio, bonito, rico, pobre, que faz parte dessa instituição. Se você fizer parte da maçonaria, fosse fazer parte, ser convidado, você tinha que ter dinheiro. Lions, Rotary, instituições que estão aí, que eles fazem, mas só pessoas que têm. Por isso que a instituição, a igreja que foi instituída pelo Senhor Jesus, Ele é o cabeça, e nós somos o corpo, é o ambiente onde a graça de Deus, o amor de Deus nos nivela. Somos um. Apesar que tem alguns que têm mais dinheiro, outros têm oportunidades melhores do que eu, do que você, apesar que existem as divisões sociais neste mundo, mas é preciso trazer na nossa mente que nós reunimos como estamos reunidos nesta noite, e nós somos todos nivelados pelo amor de um Pai que nos amou de tal maneira. Eu fui numa igreja em Florianópolis, a semana retrasada, 4.500 pessoas, eu consegui um lugarzinho lá no cantinho, porque fica lá reservado para os pastores, uma igreja lotada de pessoas. Olhei para aquele pastor e pensei, meu Deus do céu, dê graça ao Júnior, é um pastor lá, né? E eu olhei, e as pessoas de várias classes, jogadores famosos, intelectuais, gente da cidade, deputados, sei lá, e também tinha pessoas humildes, e eu estava lá também. Você está entendendo? Porque esta é a igreja do nosso Senhor, o Cristo da cruz, que era dono de tudo, era dono e é dono do cosmos. A Bíblia diz que Ele é a primazia de tudo. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por intermédio do Verbo, porque era Deus, e tudo que foi feito não teria sido feito se não fosse segundo a palavra dele. O Verbo é Jesus. E Ele deixou todo o conforto celestial, Ele deixou a sua glória e veio a este mundo, nasceu de uma virgem, foi sustentado por um salário de carpinteiro. O seu pai José, sua mãe Maria, andava para cima e para baixo com um par de alparcas lá, de uma túnica, nas estradas poeirentas da Galiléia, de Cafarnaum, de Jericó. Ele deixou tudo e veio a este lugar, que quando você vê, por exemplo, um robô que pega uma filmagem lá depois de quase em Plutão, um robô não, uma sonda lá, e vê a Terra minúscula, menor do que um caroço de arroz, minúscula nesse universo. Esse Deus deixou tudo, se humilhou para morrer numa cruz e para nos mostrar este grande amor dele. Eu quero pedir você, ao celebrar a ceia hoje, pare um pouquinho sobre isso e entenda o quanto Deus te ama, o quanto Cristo da cruz te ama, morreu por você. Você não é o centro de Cristo, não, mas Jesus, Ele veio para morrer numa cruz, e você faz parte desse povo eleito que Ele veio morrer. Ele é o centro nosso, mas Ele veio, e o propósito dele, ao carregar aquela cruz, foi morrer por mim e por você. E Ele te convida para participar do banquete da graça, para celebrar o amor. Ele te convida para que você preocupe com os outros, como um bom samaritano, sendo generoso. Jesus disse que se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós cumpriríamos o quê? Os mandamentos. Apesar
que nós não somos salvos pelo amor e nem por cumprir os 2 mandamentos. Somos salvos pela graça. Mas quando ele fala para nós cumprirmos amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo, para que nós vivamos uma vida melhor, para que nós possamos celebrar a vida que Ele nos deu com mais alegria, com mais vibração, com mais paz. E é isso que Deus tem para o teu coração nessa noite. Portanto, cadê Fernando? Ajuda aqui, Fernando. Aquele segredo nosso aqui. Tira esses vasos bonitos que Fátima colocou aqui, muito lindo. Eu quero convidar você que é de outra igreja, que vem nos visitar nessa noite, para você participar conosco deste momento de banquete da graça. Talvez você veio nessa noite aqui e você fala assim: pastor Eugênio, eu pequei, eu sou indigno. Pois nessa noite, filhinha de Deus, filhinho de Deus, pode comer o pão, sim, pode beber o cálice, só confessar ao Senhor: Senhor, errei, pisei na bola. Aquele que confessa, aquele que não confessa jamais prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará do Senhor a misericórdia e a graça. O momento da ceia não é para você olhar de lado, mas é para você olhar para dentro de você. Será que eu tenho cuidado dos meus? Não é você entregar o dízimo aqui, dar a oferta aqui, sabe? Eu já vi igreja na hora, o pastor: olha, você que não entregou o dízimo, vai o devorador. Para que isso, gente? O próprio pastor é indigno. Isso aí, dízimo, oferta, isso é de um coração generoso. Nós nem falamos muito sobre isso aqui, sabe por quê? Porque quando alguém é transformado por Deus, ele quer fazer muito. Não precisa se preocupar com isso, não. Vamos lá.